o milagre que mudou a vida de Fernanda. Fernanda tinha 28 anos quando os médicos lhe deram um diagnóstico que parecia uma sentença: síndrome de Panayotopoulos, uma forma rara de epilepsia que afetava principalmente crianças, mas que, em seu caso, havia se manifestado na idade adulta com crises frequentes e debilitantes. As convulsões vinham sem aviso, muitas vezes à noite, deixando-a exausta, confusa e com medo de dormir. Os remédios ajudavam pouco, e os efeitos colaterais eram quase tão ruins quanto a doença. Ela vivia com a sensação de que seu corpo atraía, e a esperança de uma vida normal parecia cada vez mais distante. Seu marido, Carlos, um homem simples e trabalhador, via a esposa se consumir em angústia. Eles já haviam procurado vários médicos, feito exames caros e até tentado tratamentos alternativos, mas nada parecia funcionar. Até que um dia, enquanto Fernanda chorava no sofá, esgotada depois de mais uma crise, a vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Minha filha, eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, disse a senhora, com voz calma, segurando uma Bíblia nas mãos. Mas eu quero te convidar para ir comigo na congregação cristã. Lá, os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Fernanda já havia ouvido falar da congregação cristã no Brasil, uma igreja conhecida por sua simplicidade e pela força da oração. Mas ela nunca havia entrado em uma. Carlos, embora não fosse religioso, viu nos olhos da esposa um brilho de esperança e concordou em ir com ela. No domingo seguinte, eles chegaram à pequena sala de cultos, onde os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia e simplicidade, já cantavam hinos à capela. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas em louvor. Fernanda sentiu algo diferente naquele lugar, uma paz que não encontrava em nenhum outro lugar. O ancião, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, dirigia a reunião com humildade, lendo passagens da Bíblia e exortando os presentes a confiar em Deus. Quando chegou o momento das orações, Fernanda sentiu o coração apertar. Ela nunca havia pedido nada a Deus com tanta intensidade. Quando o ancião convidou os que tinham necessidades a se levantarem, ela hesitou, mas Carlos segurou sua mão e a encorajou. Tremendo, Fernanda se levantou. Irmãos, peço que orem por mim, disse, com a voz embargada. Sou doente, tenho crises que não me deixam viver. Mas acredito que Deus pode me curar. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e começaram a orar em voz alta, com fé. Fernanda sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas escorriam sem controle. Ela não sabia explicar, mas naquele momento, sentiu que não estava sozinha. Nas semanas seguintes, Fernanda passou a frequentar os cultos com assiduidade. Aprendeu os hinos, participou das orações e ouviu os testemunhos de outros irmãos que haviam sido libertos de enfermidades, dívidas e aflições. A cada culto, sua fé crescia. Até que, em uma noite de quarta-feira, durante uma reunião de oração, algo extraordinário aconteceu. Ela estava sentada, ouvindo o ancião falar sobre a importância de confiar em Deus, quando sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era uma crise, não era medo, era uma sensação de paz profunda. De repente, como se uma carga tivesse sido tirada de seus ombros, ela soube, sem sombra de dúvida, que estava curada. Nos dias que se seguiram, as crises não voltaram. Os remédios, que antes eram indispensáveis, foram sendo reduzidos sob orientação médica, até que, depois de meses, os exames confirmaram, não havia mais atividade epilética em seu cérebro. Os médicos não tinham explicação, mas Fernanda sabia, Deus a havia curado. O dia em que Fernanda deu seu testemunho na igreja foi um dos mais emocionantes de sua vida. De pé, diante dos irmãos, com a voz firme e os olhos brilhantes, ela contou como Deus a havia libertado. Muitos choraram, outros glorificaram a Deus em voz alta. Depois, ela foi batizada nas águas, selando sua entrega total a Cristo. Hoje, Fernanda serve na igreja com alegria. Ela ajuda nas visitas aos doentes, canta nos cultos e sempre lembra aos que sofrem que Deus ouve as orações. Sua vida é um testemunho vivo de que, onde a medicina falha, a fé pode operar milagres. E a lição que ela mais gosta de compartilhar é esta: Deus não nos abandona nas provações. Às vezes, Ele permite que passemos pelo fogo para nos aproximar dele. Mas quando colocamos nossa confiança nele, Ele age de maneiras que nem sempre entendemos, mas sempre no tempo certo. Um dia, enquanto Fernanda participava de uma reunião de oração na Universal, uma mulher chamada Marisa se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas.
Irmã, eu ouvi seu testemunho no culto e preciso de ajuda, disse ela, segurando um lenço entre os dedos trêmulos. Meu filho, Lucas, tem apenas 8 anos e está com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que só um transplante pode salvá-lo, mas não temos doador compatível. Já fizemos tudo, mas parece que não há saída. Fernanda sentiu o coração apertar ao ver aquele desespero, mas também uma chama de fé acender dentro dela. Ela lembrou de quando esteve no mesmo lugar sem esperança, sem respostas até que Deus interveio. Marisa, eu também achei que tudo estava perdido, respondeu, segurando as mãos da mulher. Mas Deus é especialista em impossíveis. Vamos orar juntos agora mesmo, e você vai ver o milagre acontecer. Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, e Fernanda começou a clamar a Deus com uma fé que contagiou até os irmãos ao redor. Senhor, o Senhor conhece a dor dessa mãe. O Senhor sabe o que é perder um filho, mas também sabe o que é ressuscitá-lo. Toque no corpo do Lucas, restaure seus rins, e que amanhã os médicos fiquem boquiabertos com o que os olhos deles não poderão explicar. Nos dias seguintes, Fernanda não deixou Marisa sozinha. Ela a acompanhou nas visitas ao hospital, orando sobre o menino mesmo quando os aparelhos mostravam que a situação piorava. Os médicos, sem entender como, notaram que os níveis de Lucas estavam se estabilizando, mesmo sem tratamento novo. Isso não faz sentido, disse um deles, coçando a cabeça. Mas se está funcionando, não vamos questionar. Até que, 3 semanas depois, os exames mostraram uma melhora inexplicável. Os rins de Lucas começaram a funcionar sozinhos, como se a doença nunca tivesse existido. Os especialistas ficaram perplexos, isso é um caso para os livros de medicina, disseram. Mas Marisa e Fernanda sabiam a verdade e era a mão de Deus agindo mais uma vez. Quando Lucas recebeu alta, Marisa correu para a Universal com o filho nos braços, chorando de gratidão. No culto seguinte, ela subiu ao púlpito e contou como Deus havia tocado seu filho. Eu quase desisti da fé, confessou, com a voz embargada. Mas a irmã Fernanda me lembrou que Deus não desiste de nós. Hoje, meu filho está curado, e nossa família serve a Deus com todo o coração. Fernanda, ao lado deles, sorria enquanto via mais uma vida transformada. Ela sabia que aquele não era apenas o milagre de Lucas, era a prova de que, quando nos entregamos a Deus de verdade, Ele usa até nossas dores para abençoar outros. E assim, a cada testemunho, a cada vida restaurada, a fé na Universal crescia, mostrando que, onde a oração sincera, os milagres não têm fim. No domingo seguinte, o templo estava lotado. A notícia do milagre de Lucas tinha se espalhado pela comunidade, e muitas pessoas vieram em busca de esperança. Entre elas estava a senhora Clara, uma vizinha de Marisa que há anos lutava contra uma depressão profunda. Ela já tinha tentado de tudo, remédios, terapias, até mesmo outros tipos de ajuda espiritual, mas nada parecia aliviar aquele vazio no coração. Quando ouviu o testemunho de Marisa, algo dentro dela se mexeu. Se Deus curou aquele menino, será que Ele também pode me libertar? Pensou, enxugando as lágrimas enquanto ouvia os louvores. No final do culto, Clara se aproximou da irmã Fernanda, que já a conhecia de vista. Eu preciso de ajuda, disse, com a voz trêmula. Não aguento mais viver assim. Fernanda a abraçou com carinho e falou com firmeza: Deus não te abandonou, minha irmã. Ele está te esperando aqui, de braços abertos. Vamos orar agora mesmo. Levaram Clara até o altar, onde pastores e obreiros se reuniram em torno dela. Enquanto impunham as mãos, Fernanda começou a orar com autoridade: Senhor, quebra essas correntes. Tira todo esse peso da alma desta filha tua. Ela pertence a ti, e o inimigo não terá mais poder sobre ela. Clara sentiu algo estranho acontecer dentro de si, como se uma carga pesada fosse sendo levantada. De repente, começou a chorar de uma forma que nunca havia chorado antes, não de tristeza, mas de alívio. Era como se anos de escuridão estivessem saindo dela naquele momento. Quando abriu os olhos, Clara sentiu uma paz que não conhecia há décadas. Eu me sinto leve, murmurou, ainda atordoada. Fernanda sorriu, sabendo que aquele era só o começo. Isso é Jesus agindo na sua vida, irmã. Agora, você precisa continuar firme, buscando a Deus todos os dias. Nos dias que seguiram, Clara não faltou a nenhum culto. Participava das células, lia a Bíblia e, aos poucos, a alegria foi voltando ao seu rosto.
Sua família, que já havia perdido as esperanças, não acreditava no que via. Mãe, o que aconteceu com você? Perguntava sua filha mais nova, surpresa ao vê-la cantar enquanto arrumava a casa. Clara respondia com os olhos brilhando: Jesus me encontrou, minha filha. E ele pode fazer o mesmo por você. Enquanto isso, Lucas, agora completamente saudável, tinha se tornado uma espécie de pequeno missionário na igreja. Com sua inocência de criança, contava para todos como Jesus o havia curado. Deus é bom, dizia, sorrindo, enquanto distribuía abraços pelos irmãos. Sua história inspirou até os mais céticos, que começaram a enxergar a Universal não apenas como um lugar de cultos, mas como um refúgio onde Deus operava o impossível. Um dia, ela começou a frequentar as reuniões da Universal por insistência de uma tia, que já havia visto milagres acontecerem ali. No início, era difícil até ficar de pé durante os cultos, o desânimo a dominava. Mas uma palavra do pastor naquela primeira reunião a marcou: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele libertou outros, ele pode te libertar também. Aquilo ecoou em seu coração como uma promessa. Ana Clara começou a jejuar, a orar, a clamar por sua libertação. Não foi de um dia para o outro. Houve noites em que chorou no chão do templo, sentindo que não aguentava mais. Mas os irmãos a abraçavam, oravam com ela, e o pastor sempre a lembrava: a fé não é sentir, é persistir. Até que, numa terça-feira de libertação, algo mudou. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Ana Clara sentiu uma onda de paz invadir seu ser, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, tirando todo o peso de cima dela. Ela começou a rir, não um riso nervoso, mas uma alegria genuína, como se algo dentro dela tivesse se quebrado para sempre. Naquela noite, dormiu sem medicamentos pela primeira vez em anos. E quando acordou, o vazio tinha ido embora. Não era mais uma sensação de estar bem por enquanto, era uma certeza: ela estava livre. Hoje, Ana Clara é uma das líderes do grupo de jovens da Universal. Ela conta sua história sem vergonha, porque sabe que sua cura não foi obra do acaso, mas de um Deus que ouve o clamor dos que não desistem. Muitas pessoas me diziam que depressão era coisa da minha cabeça, que eu tinha que me esforçar mais. Mas só Jesus entendeu minha dor e me tirou daquele poço, ela diz, com os olhos brilhando. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o casal Miguel e Juliana vivia um drama que parecia sem solução. Eles estavam casados há 10 anos, mas a rotina, as brigas e a falta de diálogo tinham apagado qualquer faísca de amor que um dia existiu. Juliana já havia até procurado um advogado para dar entrada no divórcio. Miguel, por sua vez, se refugiou no trabalho, evitando até chegar em casa. Foi quando uma colega de Juliana, que frequentava a Universal, a convidou para uma reunião de casais. Não tenho mais nada a perder, pensou Juliana, e foi. O que eles não esperavam era que, naquela noite, Deus começaria a restaurar o que estava quebrado. O pastor falou exatamente sobre o que eles viviam: o inimigo quer destruir suas famílias, mas Deus quer restaurar o que foi perdido. Miguel, que havia ido só para acompanhar a esposa, sentiu algo mexer em seu coração. Na oração final, ele chorou como nunca, pedindo perdão a Deus e a Juliana por ter desistido do casamento. Ela, por sua vez, sentiu o ódio que carregava se dissolver em lágrimas. Não foi mágica, houve conversas difíceis, perdão que precisou ser exercitado todos os dias, mas com a orientação da igreja e a força da oração, eles reconstruíram o que parecia perdido. Hoje, Miguel e Juliana não só permanecem juntos como são um exemplo de superação. Eles agora lideram o mesmo grupo de casais que os ajudou, mostrando que, com Deus, até os relacionamentos mais desgastados podem renascer. A Universal não é só um lugar onde a gente vai nos domingos. É um hospital espiritual, onde Deus opera milagres que a medicina e a psicologia não conseguem explicar, diz Miguel, segurando a mão da esposa. Histórias como essa se multiplicam todos os dias. O que antes eram vidas marcadas pela dor, pela doença ou pela derrota, hoje são testemunhos vivos do poder de Deus. Não são contos de fadas, são realidades transformadas pela fé. Porque na Universal, não se prega uma religião, se vive um relacionamento com um Deus que não apenas ouve, mas age. E assim, a cada vida restaurada, a cada família unida, a cada doença curada, fica provado mais uma vez, onde a fé verdadeira, não há limite para o que Deus pode fazer. A história continua, e o melhor é que você também pode fazer parte dela.
No mesmo dia em que Miguel e Ana compartilhavam seu testemunho, do outro lado da cidade, uma jovem chamada Lúcia chegava à Universal arrastando mais do que apenas o cansaço de uma longa jornada. Ela trazia consigo um diagnóstico que os médicos tinham dado como definitivo, uma doença degenerativa que, segundo eles, a deixaria paralisada em poucos meses. As palavras dos especialistas ecoavam em sua mente como uma sentença: não há cura. Prepare-se para o pior. Mas Lúcia não aceitou aquilo como fim. Ela lembrava da tia, que anos antes havia sido curada de um câncer na mesma igreja. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensava, enquanto entrava no templo com lágrimas nos olhos e uma Bíblia apertada contra o peito. Não conhecia ninguém ali, mas sentia que aquele era o lugar certo. Naquela noite, o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Enquanto ele orava, Lúcia sentiu algo diferente e uma paz que não vinha dela, mas que enchia seu coração como um rio. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, ela hesitou. As pernas doíam, a fraqueza era grande, mas uma voz dentro dela disse: levanta. Com esforço, ela se pôs de pé, tremendo. E então, algo extraordinário aconteceu. Primeiro, foi uma leve queimação nas pernas, como se uma corrente elétrica suave percorresse seus músculos. Depois, a dor que a acompanhava há meses começou a desaparecer, como neve derretendo sob o sol. Lúcia deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo pelo corredor da igreja, gritando: estou curada. Jesus me curou. As pessoas ao redor choravam, alguns levantavam as mãos em louvor, outros se ajoelhavam em gratidão. O milagre não era só dela, era de todos que testemunhavam aquele momento. Nos dias seguintes, os exames confirmaram o impossível: a doença havia desaparecido. Os médicos, espantados, não tinham explicação. Mas Lúcia sabia: Deus não só me curou, Ele me deu uma nova vida. Antes, eu vivia com medo do amanhã. Hoje, vivo com fé no Deus que faz o impossível. E assim, como Miguel e Ana, Lúcia passou a frequentar a Universal não como uma espectadora, mas como uma testemunha viva de que Deus ainda opera milagres. Ela agora ajuda outras pessoas que chegam com desespero, compartilhando sua história e mostrando que, onde a medicina diz a não, Deus diz a sim. Porque na Universal, não se trata apenas de ouvir sobre milagres, se trata de vivê-los. E toda semana, novas histórias como a de Lúcia são escritas, provando que, quando a fé encontra um Deus que age, nada é impossível. A pergunta que fica é: e a sua história, quando vai começar? O milagre que não terminou em Lúcia. O exame final confirmou: não havia mais rastros da doença que, por anos, roubara sua paz. Os médicos, incrédulos, pediram novos testes, revisões, qualquer coisa que explicasse o inexplicável. Mas Lúcia sorria, segura de que aquele não era o fim de um sofrimento, mas o início de um propósito. Deus não apenas sarou meu corpo, ela dizia aos que a cercavam, Ele sarou minha alma do medo. Agora, eu sei, quando Ele age, até o impossível se curva. Na Universal, Lúcia não era mais a mulher que entrava arrastando o peso da dor. Agora, era a mão estendida para quem chegava com lágrimas nos olhos, o abraço que sussurrava: se Deus fez por mim, fará por você. Cada testemunho que compartilhava era como uma semente plantada em corações ressecados. E, aos poucos, ela viu brotar esperança onde só havia desespero, um casal que reconquistou a harmonia, um jovem que deixou as drogas, uma senhora que voltou a caminhar. Milagres não são só para quem os recebe, compreendeu Lúcia, mas para quem os leva adiante. Anos depois, ao ver a fila de pessoas que aguardavam para orar no altar, muitas delas tocadas por sua própria história, ela fechou os olhos e agradeceu. Não pelo milagre em si, mas pela lição que ele lhe ensinou. A fé não é a certeza de que Deus mudará sua situação, mas a confiança de que Ele a usará para algo maior. Sua doença tinha um prazo de validade, seu testemunho, não. Hoje, quando alguém pergunta como acreditar em milagres, Lúcia responde com um sorriso: experimentando. Deus não pede que você entenda apenas que dê o primeiro passo. Porque, no fim, a maior prova de que Ele existe não está nos relatórios médicos ou nas estatísticas, mas nas vidas transformadas. E a sua história? Bem, ela já começou no momento em que você decidiu não desistir. O resto, Deus escreve com você.